Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, mais uma vez a equipe Caped reunida para mais uma contribuição de subsídio da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, neste que é o quarto trimestre do ano de 2021, onde nós vamos estudar sobre a Igreja de Jerusalém como modelo para uma igreja relevante. Nesta oportunidade nós vamos compartilhar com os irmãos a lição de número 2, que tem por título Firmando as Bases. Nosso desejo é que tudo aquilo que for compartilhado nesta oportunidade possa servir de subsídio para você preparar sua aula com destreza, com graça e poder compartilhar com seus alunos no próximo domingo. Tenho nesta oportunidade o privilégio de ter comigo aqui o irmão Sérgio, também o irmão Walter, que é da Congregação Jardim Cristina, o Sérgio lá do Clube de Campo. Eu desejo a paz do Senhor a todos os irmãos, professores. Agradeço a Deus por esta oportunidade, mais uma vez ao Caped pelo convite. E o desejo do meu coração é que você possa enriquecer a sua aula com os comentários que serão ministrados aqui e que Deus possa abençoar cada professor. Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Paulo, a paz do Senhor, irmão Sérgio. Vamos, nesta lição, aproveitar para aprofundarmos um pouco nosso conhecimento sobre a palavra do Senhor, sobre algumas bases em que nós estamos firmados, no momento em que tanto se fala, de novidades, de inovações, da necessidade de inovarmos. É um tema muito oportuno falarmos sobre as bases em que nós estamos firmados, em que a nossa fé está firmada. Creio que vai ser uma bênção para todos que vão acompanhar aí, para nós que estamos aqui também. Muito bem, queridos, essa lição de número 2, que como já dito, ela tem por título Firmando as Bases. O nosso texto-chave está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 4, que diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Para refletir, nós temos a seguinte expressão: desfrutar da promessa pentecostal é algo maravilhoso, mas antes e tão importante quanto é estar firmados na base da fé cristã. Então, neste trimestre, nós vamos estudar a respeito da Igreja de Jerusalém como um paradigma, como um modelo para a igreja atual. E lembrando que não foi fácil para os irmãos compreenderem e também darem continuidade ao propósito de Jesus. Eles receberam o Espírito Santo, que os capacitou a fazer a obra, mas, além disso, eram necessárias bases sólidas para a sustentação da igreja que se iniciava. Essas bases, elas precisavam ser incontestáveis diante de tantos inimigos que a causa de Jesus Cristo, que a Igreja do Senhor, ela enfrentou, e precisavam também ser convincentes aos próprios irmãos. Na descrição deste capítulo, do capítulo 1 de Lucas, nós vamos ver a apresentação das bases, que é o que comporta aqui a nossa lição de número 2. Quais são essas bases? Que Jesus morreu, está no capítulo 1, versículo de número 3, que Jesus ressuscitou, também está no capítulo 1, versículo 3, que ele subiu ao céu, capítulo 1, versículo 9, e também que ele voltará. Então, esses são os pilares nos quais a igreja inicial, a Igreja de Jerusalém, estava firmada e que também devem ser os pilares para a igreja nos dias atuais. E é sobre esses pilares que nós vamos trabalhar nesse próximo domingo, que nós vamos estudar com os nossos irmãos no próximo domingo. Então, no primeiro tópico da nossa lição, que eu quero já começar aqui com o irmão Sérgio, ele vai falar a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o primeiro tópico é a certeza da ressurreição, Sérgio. A ressurreição de Jesus, assim como a sua morte, ela é, podemos dizer, uma das partes principais do plano da redenção. Muitos focam apenas na crucificação, mas esquecem que uma crucificação, uma morte, sem uma ressurreição, nós não teríamos a nossa salvação. Uma coisa que eu acho interessante na ressurreição, como base, além de tudo que já está na revista, dela ter sido profetizada no Antigo Testamento,
de ter evidências de que Jesus ressuscitou de forma corpórea, das testemunhas, os evangelhos, justamente por não fantasiar e não fazer uma narrativa, como eu posso dizer, fantasiosa da ressurreição, eu vejo isso como uma das evidências de que, de fato, a ressurreição de Jesus é um relato autêntico e que merece a nossa credibilidade. Porque você observa que todas as pessoas que se envolveram durante o ministério terreno de Jesus, nos momentos finais ali, pós-crucificação, nós vemos um cenário de angústia, de tristeza, tudo isso que autenticando que Jesus sofreu, morreu, e quando Jesus ressuscita e aparece para os discípulos, nós vemos uma certa incredulidade. Mas será? Será que não é um fantasma? Então, eu vejo justamente essa dificuldade dos discípulos de se convencer de que Jesus havia ressuscitado como um dos maiores sinais a favor da autenticidade do relato bíblico da ressurreição de Jesus. Porém, analisando o assunto da ressurreição, e se você for examinar as páginas do Novo Testamento, a ressurreição de Jesus, além de ser importante para a nossa salvação, ela também traz algumas vindicações. A primeira vindicação, a autoridade. Ao ressuscitar e quando aparece para os discípulos, Jesus diz o quê? Toda autoridade no céu e na terra é me dado. Então, nós vemos nisso o quê? Que a ressurreição de Jesus, ela vindica para Cristo a autoridade, né? Um outro ponto que eu observo, uma outra vindicação a respeito da ressurreição de Jesus, que vindica a autoridade sobre o reino de Deus, que é um dos pontos, uma das bases que serão aqui estudadas. E outro sim, a ressurreição de Jesus, ela traz para nós alguns aspectos práticos. O quê? Primeiro, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé seria vã. Se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação não teria poder. E acima de tudo, se Jesus não ressuscitou, não haveria cristianismo. O cristianismo existe, toda essa dinâmica que nós estudaremos aqui como base, ela só acontece, só existe justamente porque a ressurreição de Jesus não é uma fantasia e não é algo forjado, mas foi um relato autêntico e um milagre que aconteceu da parte de Deus. Gostei muito, irmão Walter, dessa expressão usada pelo irmão Sérgio, a respeito da simplicidade do relato da ressurreição, que não foi algo fantasioso, não foi algo que foi acrescentado, até porque uma das preocupações do apóstolo Paulo é que a igreja de Corinto, ela não fugisse, não se afastasse da simplicidade do evangelho. E existem algumas histórias que, para elas terem alguma credibilidade, elas precisam ser muito enfeitadas. E o relato da ressurreição não, ele foi simples, mas objetivo, né? Simples, objetivo, pastor Paulo, e é o que, de uma vez por todas, nos diferencia de todas as demais religiões do mundo. Às vezes a gente ouve a tentativa das pessoas fazerem um ecumenismo, de tentar esse acordo entre as religiões, como se fosse possível, e talvez o ponto principal nosso, que não tem como o cristianismo fazer qualquer acordo com outra religião, é a ressurreição. Então a ressurreição, ela é o ponto central. Então hoje essa lição aqui, ela não fala de um ponto, uma base. Na verdade essa lição fala da grande base da doutrina do cristianismo, que é a ressurreição corpórea de Cristo. E assim, é bom a gente entender um pouco, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, sobre como foi a ressurreição, como ela foi tratada. Às vezes nós falamos muito, quando lembramos de perseguição da igreja, a gente lembra muito dos mártires, a gente lembra muito das perseguições que foram acontecendo ao longo da história, né, das pessoas que tentaram trazer a igreja para o centro da palavra de Deus, trazer a palavra de Deus para o centro da igreja também. Mas se nós olharmos a palavra de Deus, pastor Paulo e irmão Sérgio, o primeiro ataque à igreja não foi necessariamente aos crentes.
mas foi a doutrina do cristianismo. E foi não em outro ponto, mas exatamente sobre a ressurreição. Foi o primeiro ponto a ser atacado pelas religiões. Então, quando Jesus ele ressuscita, quando eles vão lá e veem o túmulo vazio, o primeiro ataque dele não foi contra nenhum crente, foi contra a ressurreição. Então, eles pagaram para que desfizesse a ideia de ressurreição. Se a gente voltar um pouco mais, quando Jesus ainda estava exercendo o seu ministério, foi o primeiro ataque à doutrina da igreja, foi um ataque dos saduceus sobre a religião, sobre a ressurreição. Porque os saduceus era uma daquelas 4 vertentes filosóficas que havia ali entre os judeus. E os saduceus, eles aceitavam apenas o Pentateuco como escritura e não aceitavam a ressurreição como doutrina. E foi o primeiro ponto que ele atacou. Ele chamou Jesus para fazer uma pergunta a respeito dos casamentos, e aí Jesus vai falar para ele, ensinar para ele sobre a ressurreição. Então a ressurreição é o ponto que nos diferencia de todas as religiões que existem. Então é um ponto extremamente importante. Nós estamos diante de uma lição que ela traz, por isso que assim, Deus usou numa felicidade o pastor que fez o comentário aqui, que fez o pastor Adailton, né? O irmão Adailton que fez o comentário, porque ele vai falar e ele coloca no plural, ele fala, firmando as bases. Então nós estamos aqui diante da grande doutrina do cristianismo, que é a ressurreição, mas nós temos outras bases importantes que eu acho que nós vamos ver ao longo da lição aqui. E é interessante, irmão Walter, que essas bases, né, como foi bem lembrado, que está no plural, todas elas são de sustentação, são bases mesmo. Porque se Cristo não morreu, ele não cumpriu o seu propósito. Se ele morreu e não ressuscitou, ficou pela metade. Se ele ressuscitou e não foi para o céu, ele não pode voltar. Então, assim, essa base, esse conjunto de bases colocado aqui pelo pastor Adairton, como dito pelo irmão Walter, foi muito feliz em colocá-los, porque assim, é um conjunto intercalado, interligado, interdependente, que não pode ser cortado, não pode ser tirado um desses pilares. E importante que a ressurreição, ela serviu e serve para também dar cumprimento às Escrituras, conforme a gente pode ler em Lucas capítulo 24, versículos 45 e 46, que está escrito assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então a ressurreição, ela não aconteceu por acontecer, ela é um cumprimento das Escrituras, conforme lido aqui em Lucas 24, 45 e 46. As Escrituras também, ou a ressurreição, elas são referencial para perdão dos pecados, já foi dito até aqui pelo Sérgio, 1 aos Coríntios 15, 17, diz assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. Então, a ressurreição é um pilar de sustentação, é uma base de sustentação da igreja, do evangelho, da palavra de Deus e da nossa fé, né, da nossa convicção de vida eterna. Conforme também foi dito pelo Walter aqui, desde sempre, Sérgio, a ressurreição ela foi confrontada, ela foi atacada, mas nós podemos vê-la sendo confirmada pelos anjos, pelos apóstolos e, conforme dito pelo Walter aqui, até pelos próprios inimigos, né? Aqueles guardas que se conluiaram e fizeram um conluio para negar a ressurreição. Então, assim, ela não foi simplesmente dita, mas ela também foi confirmada. E confirmada pela história. Se o cristianismo existe, como bem o irmão Walter colocou aqui, por que o cristianismo ele é diferente? Né? Ele não é mais uma religião, mas ele é diferente. Justamente porque o cabeça desse sistema chamado cristianismo está vivo, morreu, mas ressuscitou. Um outro ponto que eu achei interessante aí que o irmão Walter colocou sobre os ataques.
E esses ataques, eles não são apenas de fora, mas de dentro também. Como a própria teologia liberal, alguns liberais, eu estava até lendo para preparar a aula, fui beber algumas fontes liberais, não que eu seja liberal, para entender um pouco o pensamento de alguns desses até grandes teólogos tal. E é interessante que eu li um comentário numa teologia sistemática de um desses liberais que ele dizia o seguinte, que não foi que Jesus ressuscitou. Jesus, na verdade, ele desmaiou na cruz, ele foi posto num sepulcro, depois ele voltou do desmaio, com a ajuda dos seus amigos, ele abriu aquela sepultura e fugiu, né? E fugiu e morreu, né? Só que uma coisa que eu observo aqui, e até falando nesse aspecto prático, trazendo, se de fato Jesus tivesse fugido, não tivesse morrido, sendo morto como inimigo de Roma, você acha que Roma não iria se movimentar para ir atrás de Jesus e expô-lo em praça pública? Ponto. Segundo, se Jesus não ressuscitou, agora trazendo para o aspecto de Jesus ter morrido como morreu, você acha que o imperador, para aniquilar e acabar com o cristianismo, não iria expor o corpo de Jesus também em praça pública e falar, eis aqui o vosso Deus? Então, nós vemos o quê? Que isso não aconteceu. Por isso que eu disse que a história, ela prova que Jesus ressuscitou. E um outro ponto, para finalizar minha fala nesse aspecto, é o poder do Evangelho, né? As evidências que acontecem na própria igreja. Quando nós vemos um irmão falando em línguas, eu não vejo ali uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu vejo no falar em línguas, numa manifestação de um dom, a maior evidência de que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque ao ressuscitar e ao ascender ao céu, o Consolador veio trazendo consigo os dons. Então, se há manifestação de dons, é uma evidência de que Jesus ressuscitou. E é interessante, Sérgio e Walter, contestar historicamente a ressurreição de Jesus 2000 anos depois. Não tem nenhuma testemunha viva, mas quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse assim, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, eu estou lendo, segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Ou seja, quer conferir, quer prova, tem aí. Muitos dos que ouviram ainda estão vivos. Então seria muito fácil de ser comprovado se fosse uma fraude, né, como os teólogos liberais costumam dizer, se fosse uma farsa, se fosse um mito, a ressurreição de Jesus. Na época em que Paulo escreveu aos Coríntios, seria muito fácil de conferir e desmentir, né, aquele embuste, aquela enganação na realidade. A questão, Pastor Paulo, irmão Sérgio, dessas teorias, né, que as pessoas querem criar a respeito de algumas das nossas doutrinas, na verdade, o ponto é o descumprimento ou a pessoa ignorar as Escrituras. Sim. Então, é assim, primeiro, por que a ressurreição ela é ponto central da doutrina do cristianismo? É porque ela não é um tema que está desconectado da palavra de Deus. Ela só entrou para o cristianismo porque ela está intimamente ligada com toda a palavra. Na verdade, a ressurreição ela está presente na esperança dos servos de Deus ao longo da Bíblia. Se nós pegarmos Jó, lá no capítulo 19, versículo 25, eu acho importante isso para o professor da escola dominical. Como nós estamos aqui numa aula que é para ser um subsídio para os irmãos trazerem não somente o texto de Atos, mas olhar como esse texto ele está ligado com toda a Escritura, como ele é harmônico em toda a Escritura. Quando nós olhamos lá, por exemplo, Jó, capítulo 19, versículo 25, aí nós vamos olhar Jó falando assim, porque eu sei que o meu Redentor vive,
e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. E Jó vai falar sobre essa certeza da ressurreição. Então a ressurreição, ela não é um assunto que criaram com os seguidores de Jesus. Não, Jesus só continuou, Jesus no ministério dele e com a ressurreição dele, ele só deu prova cabal dessa ressurreição, que já era uma esperança em Jó, mas que era uma esperança em Abraão. Então, a ressurreição não é, como alguns querem, dizer um assunto criado pelos seguidores de Jesus. Para você rasgar a ressurreição do cristianismo, você vai ter que rasgar a palavra de Deus. Então, isso as pessoas, eu acho que isso para a escola dominical, isso fortalece a nossa fé. Nós entendermos que nós não estamos baseados numa palavra de alguém que seguiu, que era fanático por Jesus e que inventou isso. Nós seguimos a palavra de Deus em sua essência. Então ela está toda atrelada às verdades reveladas na palavra do Senhor. O salmista no Salmo 16, o verso 10, já dizia, né, falando a respeito do Messias, pois não deixará a minha alma no inferno, que aqui é sepultura, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Então, conforme disse o irmão Walter aqui, há um sincronismo na palavra de Deus e que a gente não deve se prender somente ao relato de Lucas em Atos dos Apóstolos, mas que toda a palavra de Deus está permeada dessa ideia ou dessa realidade da ressurreição, que é então um dos pilares, né, uma das bases da nossa fé, que deve servir desde o princípio como paradigma, como modelo para a nossa igreja nos dias atuais. Seguindo aqui a nossa lição, no segundo tópico, o nosso comentarista, irmão Adairton, ele colocou aqui sobre a dinâmica do reino de Deus, como é que funciona o reino de Deus, que o reino de Deus ele não é um reino material, não é um reino humano, mas é um reino espiritual, é universal quanto à sua abrangência, ele é progressivo quanto à sua expansão, ou seja, ele não é limitado a um determinado grupo, a só os esclarecidos ou os iniciados, mas ele é abrangente, irmão Sérgio. Qual que é essa dinâmica aqui do reino de Deus? Como bem colocado, o reino de Deus não é algo estático, né? Não parou no tempo, não ficou estacionado, mas está em constante movimento, até porque o nosso Deus trabalha e Ele é o cabeça, o governante do reino, né? Onde Ele é a autoridade maior. Quando nós falamos de reino de Deus, nós precisamos compreender, com base até na própria leitura de Atos, primeiro ponto, o reino de Deus não é físico, né? O Espírito de Deus, podemos dizer que o Espírito de Deus guiou o irmão a colocar o reino de Deus como uma das bases aqui. Por quê? Porque o que nós mais vivenciamos ultimamente são determinados cristãos querendo estabelecer o reino de Deus aqui na terra, né? E os próprios discípulos também, eles tinham essa, vamos dizer assim, essa esperança. Tanto que quando Jesus aparece ali nos seus últimos dias aqui na terra em corpo e dá as últimas instruções, uma das perguntas é: e quanto ao reino? Né? Por quê? Porque eles ainda viviam uma esperança de que Jesus iria libertá-los de Roma, né? Trazendo para os nossos dias, claro, como cristão nós não devemos compactuar, não devemos nos alegrar com esse cenário de corrupção e tal, mas lembrando que o reino de Deus não é aqui neste presente momento. Ele é espiritual, né? Ele tem o seu representante, que é a igreja é o maior representante atual do reino de Deus, né? Então, tudo que o mundo, que as pessoas querem saber sobre o reino de Deus, basta ela olhar a igreja enquanto corpo de Cristo,
né? Mas nós temos que ter em mente isso, que o reino de Deus não é aqui na terra, ele é espiritual. E ele terá, podemos dizer assim, o seu cumprimento maior, a sua abrangência, quando Cristo voltar e de fato governar as nações, né? Um outro aspecto do reino de Deus é quanto à sua abrangência. Os discípulos, eles viviam aquele momento de, não, mas Roma, Roma, e Cristo já não tinha mais nem Roma em mente. Cristo falou, esquece Roma, né? Agora vocês vão receber a promessa, vocês vão pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois na Samaria, ou seja, o reino ele vai abranger todos, através da pregação do Evangelho. Nós temos que ser patriotas, mas não nacionalistas, né? Lembrando que a nossa pátria, a nossa nação, ela é celestial. Nós estamos aqui como forasteiros, como peregrinos, como dizia o Joe Bonner, né? Então, nesse aspecto eu vejo que o reino de Deus ele é abrangente. E um outro aspecto que eu vejo quanto ao tempo. Claro, nós temos nós ansiamos, nós estamos desejosos pelo cumprimento, que aconteça, que Jesus retorne, que ele tome de fato o poder, que ele governe. Mas quanto a esse tempo, né, nós precisamos entender que ele está nas mãos de Deus. E Deus sabe quando e o momento exato. Quanto a nós, o nosso papel aqui é ser mensageiros desse reino, levar as boas novas desse reino. Eu acho, irmão Sérgio, a gente olha, né? Às vezes o irmão falou assim que agora que existem pessoas que querem confundir, né? E querer que o reino de Deus se cumpra aqui, né? Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, a confusão do que é o reino de Deus, ela existiu durante todo o ministério de Jesus. Essa confusão de reino de Deus, confundir o reino de Deus espiritual com algo material, é a coisa mais comum de se esperar de todas as religiões. Você não saber o que é reino de Deus. Quando o reino de Deus ele é muito bem marcado na palavra de Deus. O reino de Deus, ele está lá, e Jesus coloca as características lá e diz assim, ó, meu reino ele é justiça, paz e alegria. Alegria no espírito. Então está bem marcado. Você confundir isso com riquezas, com benesses, com uma vida boa, não tem nada a ver. Mas é a coisa mais comum a acontecer entre as religiões. Então, quando o autor aqui coloca as características do reino, isso aqui é importante nós falarmos na escola dominical que isso aqui é base da nossa fé. Isso aqui é uma das bases que está aqui na lição. Então, quando ele coloca dizendo assim, olha, o reino de Deus é espiritual, essa palavra espiritual, esse adjetivo, que a gente às vezes fala tanto, o irmão é espiritual. O que é espiritual? Um dos significados primeiros de espiritual é que tem a característica do espírito. Espiritual, ele é eterno. Uma vez que o espírito é eterno. O espiritual, ele é atemporal. O espiritual, ele não há mudanças nele. Ele é imutável. Então, quando nós dizemos que o reino de Deus é espiritual, ele tem características que são inerentes ao espírito. Quando a gente às vezes fala assim, nós estamos vivendo o ministério do espírito, às vezes a gente não pensa nisso. Que nós estamos falando de uma coisa que não tem nada a ver com as questões, com riqueza, com posição, com poder político ou econômico. Não tem nada a ver com isso. O reino de Deus é sim, e essa é uma das bases da nossa fé. O reino de Deus, ele traz as características do Espírito. Então, isso é uma base inegociável. Parece ser uma coisa antiquada falar disso. E eu acho que essa lição, pelo menos a das lições que eu tenho estudado, é a que mais traz pontos doutrinários. Faz tempo que de algum tempo para cá, é uma das lições que mais traz pontos doutrinários. E como é importante nós falarmos dessas bases hoje, né? Como é importante nós falarmos de bases que são inegociáveis. Isso aqui não tem como você negociar isso. Quando eu digo que o reino é espiritual, eu tenho que me transportar, então, para aquele domínio do Espírito.
que é interessante para o Espírito, o que é importante para o Espírito. Isso é importante para o reino. Interessante que o irmão Walter colocou aí a fala de Jesus, né? Justiça, paz, né? Então, a partir dessas duas palavras, dá para compreender a confusão daqueles discípulos. Como o reino de Deus é paz num ambiente tão hostil como era a Palestina? Como o reino de Deus é justiça num ambiente tão, né, desigual como é a Palestina? Justamente por conta desse aspecto espiritual que eles não compreendiam. E assim, para ficar mais sério ainda essa questão da justiça, da paz e alegria do Espírito Santo, quando Paulo escreveu isso, né, Romanos capítulo 14, versículo 17, ainda mais Paulo que vivia tantos conflitos, tantas perseguições, tantas dificuldades, falando de justiça e paz. Paulo que foi tão injustiçado, Paulo que quase não teve paz, né? Principalmente depois de se converter. Ele não tinha paz antes de se converter porque ele não compreendia o caminho e vivia perseguindo. Então era uma falta de paz interior. Quando ele conseguiu a paz interior, ele deixou de ter paz exterior, né? Porque aí os inimigos vinham contra ele ou perseguiam ele de alguma forma. E muito bem colocado aqui pelos irmãos essa questão que o reino de Deus ele é espiritual. Veja o que Paulo diz também a Timóteo, capítulo 4 da segunda carta, no versículo 18, quando ele está ali se queixando de estar desassistido pelos amigos na sua prisão, no final da sua vida, ele diz que o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem, ao Senhor, seja glória para todos sempre. Amém. Então o reino de Deus, ele não é um reino humano, não é um reino terreno, muito embora a Bíblia diz que o reino de Deus já está entre nós, nós desfrutamos alguns cuidados no reino de Deus, mas a plenitude, a essencialidade do reino de Deus, ele é celestial, ele não é terreno. E como sempre foi confrontado o reino de Deus, e como disse aqui o Walter, desde sempre há um não entendimento a respeito do que é o reino de Deus. Hoje a gente continua nesta situação, muitas pessoas, talvez, Walter, até nem querendo mais o reino celestial, de tantas promessas que são feitas no reino terreno, né? Pois é. Na verdade, pastor, eu tenho uma imagem, acho que uma ilustração de um perigo que eu vejo acontecer. Nós temos alguns dados que apontam para essa confusão. Alguns dados. O crescimento da igreja cristã no Brasil é um dado que aponta para essa confusão. E o desligamento de cristãos da igreja é um outro dado que aponta para essa confusão que as pessoas fazem. E eu tenho na minha mente que é mais ou menos, pastor, como o que acontece com o empreendimento imobiliário, sabe? Empreendimento imobiliário, quando o pessoal vai fazer um lançamento, você vai lá e você chegando lá, eles mostram para você, mostra lá, você chega geralmente numa sala muito bem arrumada, então tem os banners lá com fotos, com as projeções do que vai ser o empreendimento, áreas de lazer, mostra tudo para você. Você vai lá, tem uma maquete que mostra o formato, como vai ficar o prédio, ou os prédios. Você vai lá e tem vídeos, às vezes, mostrando como será aquele prédio. E a gente vai no decorado e olha a altura do pé direito, olha como vai ser o acabamento, olha como vai ser a disposição dos móveis, uma das disposições. E quando a gente vai lá para comprar um imóvel, a gente não... Eu nunca fui em um que eu conversasse com um engenheiro, com um arquiteto, com o mestre de obra, com o pedreiro, com o ajudante de pedreiro que vai fazer aquele prédio. Eu converso com vendedores, eu converso com pessoas que estão ali para vender aquele... Ou a pessoa fez um curso e ele
sabe como é que mostra como é que tem as táticas de venda, de marketing, e eu compro o imóvel pelo que ele me disse. Mas eu nunca fui no empreendimento que o cara pegasse lá a maquete, virasse e mostrasse para mim o vergalhão de ferro que ele vai usar. O tipo, a bitola, quantos metros ele vai descer a sapata para fazer a fundação daquele prédio que vai ficar de pé. E com a fé cristã, eu tenho a impressão que é o que pode estar acontecendo, infelizmente, na igreja cristã e talvez a nível mundial, mas eu vou dizer aqui da brasileira. As pessoas estão aderindo à fé pelo que mostraram para ela do prédio pronto. Pela propaganda. Mas nós estamos aqui hoje falando de bases. Bases é fundação. Bases é o fundamento da nossa fé. Bases é aquilo que sustenta o prédio. Então, quando Jesus vai falar para os discípulos, vai mostrar para os discípulos o lugar do prego, onde foi furado, Jesus está mostrando para eles, olha, o fundamento onde vocês vão estar firmados é esse. Vocês não estão comprando de mim uma crença porque ela é bonita. Então as pessoas, muitas vezes, o que parece, infelizmente, as pessoas estão sendo atraídas pelo que mostraram para ela. Pelo prédio, mas só que o que nós vemos isso no campo imobiliário. Pessoas depois descobrem que o prédio que ela comprou para ser um palácio tinha farinha lá dentro da estrutura dele e ele desabou. Outro prédio não fizeram a fundação bem feita e o prédio começa a rachar, como aconteceu em Osasco outro dia. Outro prédio foi construído muito bem, mas foi construído num terreno que era antigo lixo de uma indústria, como foi aqui em Santo André, e as pessoas agora estão num apartamento bonito, mas está num terreno condenado. E o que Jesus está tratando, e o que o autor coloca aqui, nós precisamos falar isso na igreja, é que nós não podemos estar firmados no nosso apartamento. Nós temos que descer, sabe? Pegar a couraça, agora eu vou pegar o macacão da justiça, pegar o capacete da salvação, calçar meus sapatos e eu descer com o engenheiro e falar assim, não, eu quero descer e ir lá para eu ver o vergalhão que você está colocando nas sapatas do prédio onde eu vou morar. Porque esse prédio vai morar e não é por alguns dias não é pela minha vida aqui, é pela eternidade. Eu quero saber o que você está colocando nessas bases aí, porque é sobre essas bases que eu vou estar firmado. A grande preocupação de Paulo era essa com os coríntios. Ele vai gastar um capítulo inteiro para dizer, e isso ele vai dizer aos coríntios, falar assim, olha, o fundamento, eu vou colocar nas minhas palavras, o fundamento está posto. Agora vocês, cuidado como vocês vão construir sobre eles. O fundamento é sólido. E nós temos que tomar muito cuidado para nós não sairmos dessas bases. O prédio está muito bonito, mas as bases estão aqui e eu estou indo para o lado e fazer minhas paredes. Então, é uma revista, uma lição muito, mas muito oportuna, que nós, como professores da escola dominical, nós temos de aproveitar para nós mostrarmos essas bases, para que outras pessoas não saiam da igreja. O Brasil hoje, a última estatística que eu vi, o Brasil já conta com um triste número de 4 milhões de desigrejados. Isso não pode ser ignorado pela igreja. Essas pessoas começaram a edificação fora da base. E é responsabilidade nossa como igreja trazer as bases para mostrar para as pessoas, olha, nós temos marcos e a Bíblia diz, não remova os marcos antigos. Nós temos marcos e nós temos de tomar cuidado como nós estamos construindo sobre esses marcos. Pegando um gancho aqui na comparação que o irmão Walter fez, do engenheiro, do arquiteto, do idealizador, que é Deus, aquele que colocou as bases, que fundou as bases, e para a gente conversar com o idealizador, a gente precisa olhar para onde ele está, ir buscá-lo onde ele está. E Paulo diz aos Colossenses capítulo 3, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, porque o reino de Deus é celestial, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Muito séria essa fala do irmão Walter
E você, professor, aproveita, repassa isso para os seus alunos, porque tem muita gente comprando apartamento, dentro da comparação que ele fez aqui, só pelo visual externo, está esquecendo-se das bases. E na igreja, tem muita gente, infelizmente, indo pelo oba-oba, indo pela distração e esquecendo-se de olhar para as bases que são aquelas que sustentam a igreja. Porque Jesus disse no final do seu discurso ali, do seu Sermão do Monte, que aquele que observa a base, ele firma a sua casa na rocha, ele não firma a sua casa na areia, porque o vento vem, a chuva vem, a tempestade vem sobre todos, mas aquele que estiver com as bases bem fundamentadas, eles não vão ruir, não vão desmoronar. Então precisamos aí passar essa informação para os nossos alunos, para que essa estatística dita aqui pelo irmão Walter, de 4 milhões de desigrejados, fora aqueles que são chamados de poliigrejados também, irmão Walter, aqueles que ficam pingando daqui para lá, de lá para cá, né? Fora essa estatística também, que eu não sei nem qual o número, mas que nós possamos fincar as nossas bases em Cristo Jesus, firmar os nossos passos. E no último tópico aqui da nossa lição, tópico de número 3, nós vamos falar de mais uma base da igreja, que é, Sérgio, a ascensão de Jesus. Se ele ressuscitasse e continuasse aqui, o que aconteceria, né? Se ele ressuscitasse e continuasse aqui, nós não teríamos, como já foi bem falado aqui, cumprimento da sua própria palavra, porque ele disse, um dos seus discursos enquanto esteve na terra, que era necessário ele ir para que o outro viesse, para que o Consolador viesse. E eu acho muito legal a sequência que o irmão colocou aqui, das bases, ressurreição, reino. Ou seja, o reino existe por causa da ressurreição. E o reino, ele só é progressivo por causa da ascensão. Eu acho isso fantástico. Por que eu digo que o reino só é progressivo por causa da ascensão? Justamente porque, ao subir, Jesus ele envia a promessa, aquilo que ele havia prometido, que é o Consolador, né? Mas alguns pontos devem ser encarados na ascensão de Jesus. Primeiro, foi literal. Essa ascensão literal já é mais uma evidência da ressurreição. E como bem a leitura diz aqui, essa ascensão foi testemunhada pelos irmãos ali, né? A ponto deles ficarem olhando e imaginando, será que ele já vai voltar? Aparece ali 2 anjos e diz, olha, fique em paz. Do jeito que ele foi, ele também retornará. Um outro aspecto da ascensão a ascensão também é uma prova, uma evidência e um compromisso selado com Jesus de que ele retornará, né? Todas as vezes que me perguntaram sobre qual que é a certeza de que Jesus voltará, simples, porque ele ascendeu. Do jeito que ele foi, ele também retornará. Essa é uma das promessas, né? E outro ponto sobre a questão da ascensão, e aqui eu vejo uma coisa fantástica, o milagre da ascensão já dá indícios de como será o milagre do nosso arrebatamento, porque Jesus, ele está no céu, e aí eu acho aquelas coisas, como os irmãos dizem, mistério de Deus. Ele está em corpo no céu, porque a Bíblia diz que ele subiu, e a maior evidência disso é quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou e viu Jesus ali. Então ele reconheceu, não, olha, eu sei porque é o mesmo corpo, é o mesmo rosto, glorificado, mas eu o conheço, né? Então, eu vejo nesse ponto um milagre que aponta para a nossa transformação futura, né? E aqui, eu coloquei no meu pequeno esboço aqui, qual que é o significado de tudo isso? Qual o significado da ascensão de Jesus? O primeiro significado eu já disse, que é do mesmo jeito que ele subiu, ele retornará, então já fala do arrebatamento da igreja, né? O segundo ponto aqui que eu coloquei é que essa ascensão possibilitou a vinda do Espírito Santo e, com isso, a expansão progressiva do reino de Deus
E por último, que eu coloquei aqui, é que justamente essa ascensão é a maior prova, é o maior compromisso que Deus firmou com a sua igreja. Em épocas de desigrejados, eu nunca tinha ouvido falar dos poligrejados, eu gostei desse termo. E esses desigrejados, esses poligrejados, tantas teorias, nós vemos já grupos de pessoas que estão dentro da igreja duvidando, será que Jesus vai voltar mesmo? Será que não foi uma ideia, um pensamento, um lapso do pentecostalismo? Será? Eu falo porque eu já escutei isso. Será que... Não sei, hein? Eu acho que não... Eu acho que ele volta para os que morrem. Eu tive que escutar isso da boca de um irmão. Não, eu acho que ele volta para os que morrem. Aí ele vai voltando. E eu falei, meu Deus do céu, então Jesus está voltando, né, já muitas vezes. Justamente por quê? Porque não creem numa ascensão literal, né? De fato, não creem nessa base da ascensão. Então, quando me perguntam qual o maior significado da ascensão, são dois. Primeiro, a evidência de que Jesus de fato ressuscitou. E segundo, é a maior prova de que ele voltará também. Então, a ascensão é uma base que aponta para o retorno de Jesus. Mas, sincero, você ficou abismado com alguém desacreditando, né, da ascensão de Jesus, mas não fica não, porque isso não é novo, né? Isso não é novo, isso é antigo, assim como as contestações da ressurreição, as contestações da ascensão também, elas não são poucas. E, via de regra, elas nascem nos liberais, né? Eu estava lendo também, fui buscar alguma coisa dos liberais, assim como você, e eu vi alguma coisa assim, que alguns dos teólogos liberais, eles dizem, negando a ascensão de Jesus, dizem que foi uma fraude, né? Que Jesus morreu e aí os discípulos inventaram aquela história porque não tinham como resolver a situação da ausência de Jesus. Jesus morreu, eles disseram que ressuscitou e agora, mas ele não apareceu, então eles inventaram essa fraude, essa história de que Jesus subiu ao céu. Poderia até ter lógica essa ideia de fraude, se estes mesmos homens que inventaram a fraude, depois eles não morressem pela fraude, né? Eles não sofressem pela fraude. Então, inventar uma fraude talvez até fosse lógico dentro do pensamento liberal, mas eles morrer pela fraude seria complicado, então eles inventarem um assunto e depois morrerem por ele. Uma outra ideia dos liberais é que de uma interpretação mitológica, que essa história teria se desenvolvido como mais um dos mitos e lendas a respeito de Jesus. Porém, o próprio Pedro, que foi um dos primeiros apóstolos de Jesus, ele fala a respeito da ascensão de Jesus. Vamos dar uma olhadinha lá na 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, como dos ídolos, vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a Jesus que nos livra da ira futura. Então Paulo está dizendo aqui que Jesus foi ressuscitado dos mortos e que ele virá dos céus. Então ele só pode vir do céu se para o céu ele foi. E também Efésios capítulo 1, versículos 19 a 21, que diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Então, o próprio apóstolo Paulo, que foi um dos perseguidores da igreja, ele coloca Jesus aqui como assunto ao céu, como aquele que subiu aos céus e está à direita de Deus. Pedro, capítulo 3, versículo 21 e 22, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu,
havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Então nós vemos aqui mesmo essa tentativa, Walter, dos liberais de desconstruir a ideia da ascensão, os próprios discípulos testificando e atestando aqui a ascensão de Jesus aos céus. Eu acho que os 2000 anos quase aí fizeram com que os liberais de hoje, pastor Paulo, Sim. talvez sejam esses liberais, eu não sei, mas que eles abrandassem um pouco mais. Porque no tempo de Jesus, falar de Jesus estar no céu, custou a Estevão o apedrejamento. Mas antes de ser apedrejado, ô Sérgio, uma coisa interessante, antes de apedrejar, teve um ato de quem estava ouvindo que Jesus estava lá no céu. A Bíblia diz que eles taparam os ouvidos e começaram a gritar. Está em Atos. Que eles taparam os ouvidos e começaram a gritar para não ouvir o que Estevão estava dizendo. E o que Estevão estava dizendo era só isso. Eu vejo o Filho de Deus. Eu vejo um estar de pé, Estevão vai dizer. Mas não foi só com Estevão. Depois, algumas décadas depois, João vai ser convidado por Deus a subir lá. E João sobe. E quando João sobe lá, ele começa assim, capítulo 5 de Apocalipse, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Então não é um testemunho único, mas é um testemunho de quem subiu lá, de quem testifica porque está vendo no céu. E essa é a esperança nossa. Por isso que essa é uma base da nossa fé cristã. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso comentário, do nosso subsídio aqui desta segunda aula, tendo aqui e firmando aqui estas bases para que você, professor, possa preparar a sua aula e também trazer para os seus alunos aí esse ensino maravilhoso, esta sedimentação das bases da palavra do Senhor. E o Sérgio já elencou aqui o significado da ascensão, e eu só coloquei aqui, Sérgio, que pela ascensão, Cristo está à direita do Pai intercedendo por nós, conforme diz o apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus, diz que ele é o nosso sumo sacerdote, que entrou num santuário não feito por mãos, mas eterno. E também o valor, ou um dos valores, um dos significados da ascensão, é que ela também nos garante que assim como ele foi, nós iremos, conforme Paulo diz, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 18, que ele vem até as nuvens, ele vai nos levar e nós estaremos para sempre com ele. E Paulo diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, queridos, essas são as bases da igreja, essas são as bases nas quais nós precisamos, mais do que nunca, estarmos firmados para que nós não sejamos levados de um lado para outro por ventos de doutrina. Nós vamos aqui finalizar, mas quero passar aos nossos companheiros aqui para fazer as suas considerações finais. Querido professor, tudo que foi falado aqui, essas bases se resume em uma palavra: obediência, né? No reino de Deus, não é necessário saber o que é certo, mas também fazer o que é certo. No reino de Deus,
conforme já foi falado aqui, quando se trata de base, não existe, não se admite aquele ditado. Na prática, a teoria é outra. Ou seja, no reino de Deus tem que seguir as bases para fazer parte desse reino de Deus. Mais uma vez agradeço a Deus, espero que você seja enriquecido e que tudo que foi falado aqui sirva de subsídio para a sua aula. Eu agradeço ao Ministério por essa oportunidade, ao pastor Paulo, ao irmão Éden que fez o contato. Agradeço a Deus por essa oportunidade de nós meditarmos um pouco mais em temas em que nós acreditamos, que nós buscamos viver. Espero que seja de proveito para os professores prepararem as suas aulas, entendendo, irmãos, que tudo que a igreja fez, tudo que a igreja fará, ela só terá a chancela do Espírito se for feito nas bases colocadas pela palavra. A sociedade muda. Sociólogos falam aí da fluidez dos relacionamentos, da sociedade. Os filósofos vão apontar para uma massificação das culturas. As pessoas vão falar de uma privatização do direito. O direito é meu, eu faço o que eu quero, faço com a minha vida o que eu quero, mas nós temos bases. A nossa fé, ela não é uma fé criada pela mente do homem. Ela é uma fé criada pelo Espírito de Deus, revelada na palavra. E essas bases não podem ser removidas. Nós não temos direito, como igreja, de edificar fora dessas bases. Nós precisamos reafirmar, nós precisamos conhecer a fundo e viver dentro das bases colocadas pela palavra de Deus. Muito obrigado. Amém, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Quero agradecer aos nossos companheiros, irmão Walter, irmão Sérgio, que hoje vieram a brilhantar este subsídio. Quero agradecer a você que tem assistido até aqui e pedir a você que compartilhe com outras pessoas este vídeo para que outros também possam ser edificados pela palavra do Senhor. Nosso desejo é que esta meditação possa te ajudar na preparação da tua aula e que você não fique só com esse vídeo, que você tenha a sua revista da Escola Dominical, que você tenha a sua Bíblia, mais de uma versão de preferência, como sempre falamos aqui, que você tenha um bom comentário bíblico, um bom dicionário bíblico e que, sobre todas as coisas, ore ao Senhor para que Ele te dê graça e você possa influenciar os seus alunos para estarem sempre firmados nas bases eternas da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e nós vamos fazer uma oração de encerramento que eu quero pedir ao irmão Walter para fazer essa oração. Soberano Deus, Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento, Senhor, de reflexão na Tua palavra. Eu te louvo, Senhor, pela vida do irmão Sérgio, eu te louvo pela vida do pastor Paulo, pela vida dos irmãos que estão aqui. Te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, rica, de nós meditarmos nesta palavra, Senhor. Que essas bases, Senhor, da fé cristã estejam cada dia mais firmadas em mim e em cada um dos meus irmãos que aqui estão. E que nós possamos permanecer, Senhor, nas bases colocadas pela Tua palavra e possamos edificar a nossa casa sempre, Deus, na rocha. Te agradeço, Senhor, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.